Olá, amigas e amigos que acompanham as polêmicas do podcast do blog do Frederico. Agora 8 horas e 57 minutos do dia 4 de dezembro, eu trago a vocês a lamentável história de uma comunidade periférica de Bom Jesus que não tem a menor condição de respeitabilidade por parte dos governantes com ela. Eu estou falando do Monte Calvário. É impressionante como os últimos governos, os 3 últimos governos, não compreenderam o que é a essência de uma comunidade. Exceto Roberto Salim, que a pessoa Roberto Salim, tem sensibilidade, mas ele botou tanta gente ruim em volta dele que ele não conseguiu colocar em prática tudo aquilo que ele desejava. Dos últimos 3 governos, Branca Mota, Roberto Salim e o prefeito Siri, foi o Tatu que deu mais atenção ao Monte Calvário. Tanto que foi ele que construiu um PSF lá, construiu quadra de areia. Mas a história que eu vou contar é sobre a praça do Monte Calvário. Em qualquer comunidade, a praça é o espaço de convivência, de encontro, de lazer, é a área das crianças. Qualquer comunidade. E no Monte Calvário tinha uma praça, se eu não me engano, foi construída no governo Jorge Assis, no final dos anos 70, começo dos anos 80. Era uma praça simples, mas era uma praça, era digna. Tinha uma amendoeira gigante lá, que encobria mais de 30% da praça, porque a área não é muito grande. Pois bem, aí vem o governo Branca Mota, a era da canalice política, a todo vapor. Com um escroque chamado Sávio Saboia, então secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Turismo, inventou de tornar o Monte Calvário um ponto turístico. Em tese, a ideia é muito interessante. Dar um tapa de urbanismo na comunidade, levar turista, para alguém da comunidade abrir um quiosque na praça, gerar uma renda para a comunidade. Mas, na prática, não é assim. Olhem que absurdo. Essa história começou em 2010, quando o Sávio Saboia obteve, junto ao governo federal, ao Ministério do Turismo, o convênio para 2 obras. A do Monte Calvário, que previa fazer a reforma da praça e a construção de um mirante, com vista para a cidade, e a obra da praça do Laguinho da cidade, na entrada da cidade, o Lago José Neves. Inicialmente foi com o governo federal. Eles foram lá no Monte Calvário e destruíram toda a praça que tinha antes. E, por motivo até hoje não explicado, vejam bem, já são 10 anos, porque a obra começou em 2012 e parou em 2012. E o convênio com o governo federal se perdeu. O dinheiro não veio todo, veio um resíduo, se eu não me engano, veio R$11 mil para o Monte Calvário e 15 mil para a Praça do Lago, sendo que era um projeto de mais de R$400 mil. Por que, Sávio Saboia, o dinheiro não veio? É a primeira satisfação que você não dá há 10 anos para a comunidade do Monte Calvário e os usuários que fazem caminhada no lago, que estão há 10 anos vendo aquele cenário de canteiro de obras. Por que, Sávio Saboia? Tenha vergonha na cara e fala a verdade para o povo. Aí, vamos lá, perderam o convênio com o governo federal. Veio o governo Pezão com um programa Somando Forças e em 2014 libera recursos para retomar esses projetos. Saiu da esfera federal, veio para a esfera estadual. Só que lá em cima, na Praça do Monte Calvário, não fez nada. O que fez, seu Sávio Saboia e Dona Branca Mota, é um esquema de ladroagem de dinheiro público na escadaria do Monte Calvário, onde entupiu de postes gigantes, superfaturados, porque aqueles postes têm que ser colocados em algum lugar. Qualquer engenheiro que olha aquilo denuncia a aberração. Os postes estão a 1 metro um do outro, postes gigantes, que é difícil, é impossível fazer manutenção. Hoje, nesse dia 4 de dezembro, estão todos eles apagados. Aqueles postes poderiam ser distribuídos em 3 escadarias, de tantos postes que são. Mas o tamanho deles não cabe nas outras escadarias. É dinheiro, é obra para roubar dinheiro público, capitaneada por Dona Branca Mota e seu Sávio Saboia. Explica, seu Sávio Saboia,
o somando forças também, Sr. Sávio Saboia? Aquele monte de poste na escadaria do Monte Calvário e a praça do Monte Calvário largada? Voltando um pouco o tempo, em virtude da demora da reforma da praça, ainda no primeiro convênio, os moradores do Monte Calvário se rebelaram e quebraram os tapumes e abriram o local deles, porque eles fecham com tapume, impede o povo de usar o seu espaço público e largam de lado a obra, sem dar satisfação, sem buscar uma alternativa. Aí o povo do Monte Calvário quebrou aquele monte de tapume e ficou usando aquele terreirão como praça. Veio o programa Somando Força e não mexeu na praça, só mexeu na escadaria para roubar dinheiro. Aquilo é ladruagem, aquilo é roubo. E o tempo passou. Veio a gestão Roberto Salim, dando atenção ao Monte Calvário de fato. Fez o posto de saúde, onde os moradores não precisavam mais de descer até o Santa Rosa, o PSF de Santa Rosa. Isso é dignidade. Fez a quadra de areia num terreno ocioso atrás da creche e retomou o convênio do Somando Forças. Isso em 2018. E retomou a obra da praça. Chegou a construir um mirante, isso à base de concreto, a parte de madeira e concreto, sem acabamento, e 2 pergolados. Mas não fez o pavimento conforme teria que ser feito. Então, no mesmo governo Roberto Salim, com o Paulo Sérgio Cirilo, secretário de obras, junto com a comunidade, eles fizeram um piso de cimento batido na praça para não ficar na terra. A praça estava inconclusa. Aí, se eu não me engano, em 2019, ou mesmo em 2018, acho que foi em 2019, esteve lá no Monte Calvário a deputada Dani Monteiro do PSOL para fazer um evento, para ouvir a comunidade, e foi fazer politicagem. Porque eu fui nesse evento, participei, registrei, e eles estavam descendo a lenha na praça. E eu tentando falar para a deputada Dani Monteiro que aquela praça está naquele estado por conta do fracasso do governo do estado. E ela, como deputada estadual, ela deveria usar suas prerrogativas fiscalizadoras para cobrar do governo do estado a liberação do restante dos recursos para concluir a obra. Mas não me deram a menor bola. Ficaram descendo a lenha na prefeitura, sendo que eles estavam usando uma tenda que foi cedida pela prefeitura, estavam usando as cadeiras que foram cedidas pela prefeitura, e o problema da praça era do governo do estado. Mas a desqualificação dessa Dani Monteiro é tamanha, e a arrogância dela tamanha, que ela não quis ouvir qual era a cerne do problema daquela praça. Ela, como deputada estadual, que deveria resolver o problema da praça. Denunciar o governo do estado, abrir uma CPI desse programa, Somando Forças, que virou recurso de politicagem eleitoreira. Tanto que, nas eleições deste ano de 2022, o governo do estado voltou a instrumentalizar a Praça do Monte Calvário para fazer politicagem. Desta vez para beneficiar Andréa Pádua e Marco Vinícius Nescau. Tiveram a cara de pau de ir lá em cima, gravar um vídeo, usaram como mote de discurso eleitoreiro no dia do lançamento da candidatura da dona Andréa Pádua a retomada das obras do Somando Força, e de fato, no Monte Calvário foram retomadas as obras na véspera da eleição. E as obras pararam logo depois das eleições. Está de novo tudo cercado. Quando os trabalhadores que estavam lá retiraram as ferramentas e desfizeram o canteiro de obra e deixaram tudo lá, eles alegaram que eles fizeram o piso, tinha que lixar o piso e esperar um período de 30 dias para o piso assentar. Já se passaram 45 dias, já tem 15 dias depois desses 30 dias e não tem o menor sinal que a obra vai ser retomada. E eu garanto a vocês que o governo Cláudio Castro não vai retomar essa obra tão cedo, porque ele ganhou no primeiro turno. Hoje está aí, o Monte Calvário retrocedeu, porque a comunidade estava usando a praça, aquela com cimento batido no piso,
A própria comunidade já estava fazendo o trabalho de paisagismo, a comunidade estava gramando, ela já tinha gramado toda a parte embaixo do mirante, ela usava a praça os fins de semana, as crianças, as famílias. A praça estava sendo usada. A comunidade estava plantando árvores, flores. A comunidade estava tendo a oportunidade de abraçar sua própria praça. Aí vem esse governo canalha e tira a praça da comunidade novamente. O Estado é esse aí.